Então, gente, vamos começar a nossa primeira matéria do segundo bimestre, razões, tá bom? O segundo bimestre, o assunto é matemática financeira. A gente começa com esses conceitos mais básicos, razão, proporção e porcentagem, tá bom? Após finalizar, né, esses três tópicos, eu vou passar uma lista de exercícios com 20 questões, valendo 4 pontos, tá? E ao longo das nossas aulas, todas as atividades, como hoje, por exemplo, eu já até postei para vocês conteúdo, né? Porque aí ninguém vai ficar copiando nada do quadro, nem eu. O assuntozinho já está todo na lista, que eu já disponibilizei o material. E no final tem a lista de exercícios, que são só 7 exercícios. Depois eu também coloquei essa lista com 7 exercícios na atividade, onde vocês vão resolver, vão tirar foto e vão postar a foto, tá? Lembrando que essas atividadezinhas todas, né, elas totalizam 1 ponto, tá? Que eu vou chamar de participação. Então, esse segundo bimestre, a nota ficou menos dividida. Ficou uma lista valendo 4 pontos, participação, 1 ponto, que é nas aulas, e essas quem não puder estar presente nas aulas, mas depois vai lá, olha no YouTube, eu posto a aula depois, vai ter a atividade da aula, faz, aí você vai ter seu ponto garantido, e aí a prova valendo 5, tá bom? Bem, razão. Alguém quer falar alguma coisa? Bem, antes de começar, feliz dia do estudante para vocês, né? Hoje é dia 11 de agosto, dia do estudante. Então, parabéns para vocês. Este ano, então, que está todo atípico, né? Vocês tendo que ter aula online, longe dos colegas, tendo que se virar nos 30 aí, nas plataformas, fazendo 1000 atividades, né? Eu sei que está difícil para vocês, está complicado. Então, mais do que merecedores, né, desse dia. Este ano para vocês ele está tendo todo um ressignificado, né? Porque vocês estão sendo estudantes agora de um jeito diferente. É um estudante online, um estudante na plataforma. Certamente presencial é muito mais divertido. E se Deus quiser, daqui a pouco a gente volta presencial também, tá? Mas espero que o dia de vocês seja super agradável, tá? Bem, vamos começar então com razão, tá? Gente, razão nada mais é do que fração, tá bom? Então, ó, rapidinho, hoje é dia do estudante, dia 11/8. Vocês têm já todo o material para você estudar que eu postei na plataforma. Isso aqui é um resuminho, tá? Razão é fração. E não se esqueçam, né? Que fração é divisão. Então, quando você fala de A sobre B, onde A e B são números reais, B diferente de zero, né? Porque a gente sabe que o B ali ele está dividindo e você não pode dividir por zero. Aquilo ali é uma razão, é uma fração, é uma divisão, tá? Então, o assunto, né? Esse assunto inicial, ele é bem simples. Nada mais é do que isso. Então, razão é fração, tá bom? Então, olha só. Pergunto. A idade de Pedro é 30 anos. E a idade de Josefa é 45 anos. Qual é a razão entre as idades de Pedro e Josefa? Então, olha só. Ele quer a razão entre as idades de Pedro e Josefa. Ele falou que Pedro tem 30 anos e Josefa tem 45. Como razão é fração, então, esse meu exemplo, a razão entre as idades vai ser 30 sobre 45, né? Razão nada mais é do que fração. Aí, vocês devem se lembrar que quando você tem uma fração
E se você pode simplificar, você deve simplificar, tá bom? A simplificação, ela é obrigatória. Então, eu pergunto, tem como simplificar essa fração? Sim. Sim, por quanto? 5. Por Ou 5. 15. Ou 15, melhor. Ó, você poderia simplificar por 5, só que depois teria que simplificar de novo por 3. Ou simplificar por 3 e depois simplificar de novo por 5, né? Melhor já simplificar logo por 15, que você só simplifica uma vez só e já torna a fração irredutível. Aí 30 dividido por 15, 2. 45 dividido por 15, 3. Então, a razão entre as idades, já esqueci o nome, é do Pedro e Josefa, a razão é 2/3. É fácil a razão, não é, gente? É fácil. Razão é fração, fração é divisão. É bem tranquilo, professor. É bem tranquilo, bem tranquilo. Ó, vou colocar uma outra antes da gente ir para a lista, tá bom? Pedrinho resolveu 20 problemas de matemática e acertou 18. Então, nesse meu outro exemplo, se eu pergunto para vocês a razão das questões que Pedrinho acertou, ele acertou 18 questões de quantas? De 20. Então, é 18 sobre 20. Isso é a razão do acerto de questão, né, sobre o número de questões da prova do Pedrinho. Aí ele fala o seguinte: Cláudia resolveu 30 e acertou 24. Então, qual que vai ser a razão de Cláudia? Pode ser 24 sobre 30. Isso. Ó, a Cláudia, ela acertou 24 de 30. Então, a razão vai ser 24 Sobre 30. sobre 30. Aí ele quer saber o seguinte, gente. Quem apresentou o melhor desempenho? Quem que foi melhor na prova? O Pedrinho ou a Cláudia? Pedrinho? O Pedrinho. Se a gente fizer aqui, olha, a simplificação, no caso por 2, e aqui é da Cláudia, né? Como é 30 e 24, então por 3, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o Pedrinho acertou 9 questões de 10, porque 18 dividido por 2 dá 9. 20 dividido por 2 dá 10. E já a Cláudia, ao simplificar ali por 3, 24 dividido por 3 dá 8, né? Porque 8 vezes 3 dá 24. E 30 dividido por 3 dá 10. Ou seja, enquanto Pedrinho acertou 9 questões de 10, a Cláudia acertou 8 questões de 10. Logo, Pedrinho foi melhor, tá bom? Então, razão nada mais é do que fração, e fração nada mais é do que divisão. Se você puder simplificar, você simplifica. Bem, vamos para a lista de exercícios. Aí você vai ter lá, vai falar sobre o tipo de razão, que a gente vai falar na próxima, amanhã proporção, e na próxima aula a gente falar sobre as razões especiais, né? Consumo médio, velocidade média. Velocidade média provavelmente em física vocês vão ver no segundo semestre, né? Mas velocidade, né? Tempo, distância sobre tempo, acho que todo mundo já viu no ensino fundamental. Razões inversas, tá? Outra coisa para vocês. Se a minha razão é A sobre B, a minha razão inversa, como o próprio nome mesmo fala, você vai inverter. Ou seja, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Então, a minha razão inversa vai ser B sobre A, tá bom?
Então, por exemplo, se eu falo que a minha razão é 2/3, a razão inversa vai ser o quê? 3/2. Isso, 3/2, tá bom? Isso é razão inversa. Ah, minha razão aqui é 1. Só um é pouco. Minha razão aqui é 4. Qual que é o inverso de 4? 1/4. Ótimo, 1/4. Quem vai responder 1/4? Mais brabo, Marinho. Mais bravo? O Marinho? O Mário? Olha, todo número pode dividir por 1. Então, lembre-se, quando não tem nada embaixo, na verdade, tem o sobre 1. Aí, quando você não quer o inverso, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Tá entendido? Razão inversa. Pronto, feito isso, vamos para os exercícios. Bem, quem chegou a olhar lá, né, que eu postei, o exercício é do 1 ao 7, tá bom? Bem rapidinho. O que não der tempo de fazer na aula de hoje, vocês terminam em casa e mandam a foto. Ô, Questão professora, número... Pode falar. na questão 3 desse exercício, a Diga. B, não sei se é só para mim, a B e a E, elas não têm nenhum número escrito. Nem aqui para mim, que engraçado, né? Eu vou colocar uns números aqui e aí vocês anotam, tá bom? A minha também veio em branco, ó. Ciência, professora, Pode falar. você postou em forma de formulário? Não, eu coloquei em PDF. PDF não, em Word. Entendi, não, eu anexo lá. Problema não. Ah, tá bom. Calcular. Na questão número 1, ele falou para calcular a razão entre o primeiro e o segundo número, ou seja, o primeiro fica em cima, o segundo fica embaixo. Simplificando sempre que possível, veja o modelo. Então, a letra A, ele já fez, tá? A letra A, ele colocou. Ele quer a razão entre 6 e 3. Então, a razão entre 6 e 3 é 6 sobre 3. Observem que razão é fração e fração é divisão. No caso desse, divisão, né? 6 dividido por 3 dá 2. Até pode colocar 2 sobre 1 ao simplificar, mas não precisa. Quando a razão, quando a fração, você já vê que é um número inteiro, acabou, tá bom? Ele colocou 2 ou 2 sobre 1, tá? A razão você pode colocar como razão é fração e fração é divisão. Fazer isso aqui, ó, 2 dividido por 1 é 2. Isso aqui também é um jeito de escrever razão, tá bom, gente? Esse sinal aqui, ó, de divisão, tá bom? 1 e 5. Bem, na questão, né, 1, a letra B, 1 e 5, qual que vai ser a razão? Quanto? 1/5. Professor. Isso, 1/5. No caso dessa, não tem o que simplificar, ela já é irredutível, acabou, é só isso. Todo mundo acompanhando, tá tudo tranquilo por enquanto, né? C, 10 e 15. Então, como que fica a razão? 10/15. Isso. Pode simplificar? Pode. Por Por quanto? 5. Ótimo. 2/3 fica 5. Ótimo, 2/3. Lembre-se sempre que a simplificação, ela é obrigatória, tá? Na letra D, 48 e 72. Então, como que fica a razão? 48 sobre 72. Tempo aí para vocês simplificarem. Professora, Diga. fica 3/4? Ou não? Isso. Você simplificou por quanto? 18.
18. Você já foi bem rapidinho por 18, né? 9, 2. 9, 2? 18? Aqui não dá para simplificar por 18, não. E é verdade. Dá por 14, Botaram né? botaram no chat ali o 8. É verdade, professora. Não dá por 18, não. Por 18 não dá. Só vi fazer 72. Tá bom. Por 8 dá. 48 dividido por 8 dá quanto? 48 dividido por 8 dá 6, porque 6 vezes 8, 48. 72 dividido por 8 dá 9, porque 9 vezes 8 também dá 72. Só que tem como simplificar mais? Tem Sim. por 3. Por Tem. Por 3, professora. 3. Então, 6 dividido por 3? 2. Dois. E 9 dividido por 3? 3. 3. O que você poderia simplificar e direto seria o quê? 8 vezes 3, 24. Dividir por 24 direto. Que aí já ia dar 2/3, tá? Mas, ó, o jeito que você simplificar, não tem problema. Fazer por partes. Começar com um número, com outro. Ó, fazer com um número direto. Não tem problema. Você pode ir simplificando do jeitinho que você lembrar. Não, isso dá por 8, dá por 3 primeiro, dá por... Se você quiser, dá por 2. Aí dá por 2, né? Aí dá por 2 de novo. Aí depois dá por 3. Não tem problema, tá? Simplificando é o que importa. Chegando na sua forma irredutível é o que importa, tá bom? Posso apagar? Falta professora. Isso, mas eu vou ter que fazer aqui em cima porque tá muito baixo. Eu vou fazer aqui em cima, então, Cara, tá? deixa eu tirar a print aqui rapidinho. Tá, deixa eu fazer aqui o E. Você não quer que eu faça o E primeiro? A E, calcular a razão entre 100 e 80. 100 e 80. Então, vai ficar 100 sobre 80. Tem como simplificar? Por 20, né? Isso. Então, ficou 5 sobre 4, não é, gente? Então, 5/4 acabou. Nossa fração está irredutível. 5 é número primo. Vou dar por ele mesmo e por 1. Acabou-se. Então, a questão número 1, que era só para colocar, né, em razão e simplificar, tá ok? Alguma dúvida? Podemos ir para 2. Professora, precisa copiar os enunciados? Não, não precisa não, é só a resposta. Questão número 2. Então, na questão número 2, vocês vão ver que na lista de vocês está falando sobre razões entre grandezas da mesma espécie e razões entre grandezas de espécies diferentes. Bem, primeiramente, o que é grandeza, tá? Grandeza é tudo aquilo que você pode medir, tá? Então, é uma grandeza o comprimento, é uma grandeza a massa, você pode ver, né? É uma quantidade, é uma grandeza a velocidade, né? Que você também pode calcular. Tudo que você pode medir, né? É uma grandeza. Então, o que vai acontecer nas razões? Vão ter razões onde as grandezas são as mesmas, consequentemente, as unidades de medida são as mesmas. Quando isso acontece, as unidades de medida são as mesmas, vai ficar assim, quilo dividido por quilo. É que nem quando você coloca 8 dividido por 8, não dá 1? E 1 é o elemento neutro, some. A mesma coisa vai acontecer. Quando as unidades de medida são as mesmas, elas se cancelam, tá? Quando as unidades de medida são diferentes, como, por exemplo, quando você vai calcular a velocidade, que é a distância sobre o tempo. Então, você vai ter uma razão lá. 20 quilômetros por 5 horas. O que vai acontecer? O 20 você vai dividir por 5, vai dar 4. E o quilômetros e a hora não, vai ficar quilômetros por hora. Esse por é a barra, né? Que é o quê? É a razão. É quilômetros sobre hora.
Aí, quando as unidades de medida são iguais, elas somem. Quando elas são diferentes, elas se mantêm. Por isso que existe quilômetros por hora, metros por segundo, quais outras que tem, né? Gramas por centímetros cúbicos e assim vai, tá bom? Então, questão número 2. Calcule a razão entre as seguintes grandezas. Então, na letra A, tem assim, 32 quilômetros e 4 litros de álcool. Tá bom? Então, o que ele está falando aqui? Observe, ele quer a razão. A gente sabe que razão é fração. Então, a gente vai colocar 32 quilômetros sobre 4 litros, tá? O 32 sobre 4, eu posso simplificar, não posso? Eu até sei. Quanto que é Dá pra 32 simplificar dividido por 4? por 8. Então, dá 8. E o quilômetro por litro, eu não posso simplesmente sumir com ele, tá? Ele vai continuar. Ele vai ser escrito assim, ó. Quilômetros por litro. Então, isso aqui é um exemplo de uma razão onde as grandezas são diferentes. Em cima é distância, embaixo é volume. Tá bom? Então, é quilômetros por litro. A gente não pode sumir com ela. Vai ter essa unidade, tá bom? Dúvidas? Na letra B, temos 45 gramas e 5 centímetros cúbicos. Então, razão, fração. Então, 45 gramas sobre 5 centímetros cúbicos. O 45 sobre 5 a gente pode simplificar. Quanto que é 45 dividido por 5? 9, né? Então, 9 vezes 5, 45. Então, 9 o quê? Gramas por centímetros cúbicos, tá? Então, você conserva, né, as unidades de medida. Você não pode sumir com elas. Observe que já na letra C, a gente tem 18 quilos e 60 quilos. Então, agora a gente tem o quê? Unidades de medidas iguais, quilo sobre quilo. Então, quilo dividido por quilo dá 1, tá bom? Então, você pode o quê? Cortar. Então, no caso dessa razão, a razão vai ser só um número, não vai ter unidades. Vai ficar assim, 18 quilos sobre 60 quilos. Aí, ó, o quilo vai cortar com quilo, vai sumir. Tá bom? E a gente vai poder simplificar essa razão por quanto? Por 6, né? 18 dividido por 6 dá 3. 60 dividido por 6 dá 10. Então, observem que já essa razão, ela é 3 décimos. Só 3 décimos. Quando as unidades de medidas, né, são iguais, ou seja, quando as grandezas são iguais, a razão ela vira só o número. Tá entendido? Ok? Deixa eu olhar se tem alguma dúvida. Pode falar. Se for tipo assim, massa com massa, mas por exemplo, é quilos por pounds, o que que faz se não souber a fórmula pra, tipo, pra transformar de pounds pra quilo? Não, pode deixar do jeito que tá, pode deixar quilos sobre pounds. É pounds mesmo? Coloquei quilo ao quadrado. Putz, não. Tudo certo, sim. Gente, quem não assinou a chamada, estou colocando, quem chegou depois, se não viu a chamada.
Quando você fala de quilos, não seria o quê? Toneladas? Tipo, 1 tonelada são 1.000 quilos, aí você transformaria, né? 1 tonelada, aí são 1.000 quilos. Isso, daí, tipo, então, porque tonelada é mais fácil, mas, por exemplo, pounds, que você tem que multiplicar por 2, não sei quantos para chegar no resultado aproximado. Que é Ai, usado aí. a medida usada em outros países, né? Mas é tudo massa, né? É. Isso. Não, pois é, não, isso aí eu juro pra você, eu nunca resolvi nenhuma questão com pounds. Mas valeu. A gente então depois vê como são essas unidades de medida dos outros países, pra gente ver como que fica a razão com elas, tá bom? Gostei dessa pergunta. Não, como existem também polegadas e outras coisas. Tá bom. A letra D, que seria mais ou menos o que você perguntou, né? Quando você transforma na mesma unidade. Porque a D, por exemplo, tá lá 20 dias e 2 meses e 15 dias. Então você vai colocar tudo em dias, né? Deixa eu fazer aqui em cima. Pode apagar? É Pode, rapidão, pode. professor. Calma aí, rapidão. Vocês sabem que isso tudo depois eu subo essa aula, né? Fica lá na plataforma. Pronto, pode ir, pode ir. Ótimo. Então seria isso mais ou menos. Foi o Wagner que perguntou do Pound? Foi eu não, professor? Foi quem? Foi o Arthur? Foi. Ah, então. Ó, 20 dias e 2 meses, 15 dias. Então, essa daqui é a letra D. No caso, vai ficar 20 dias sobre. O que são 2 meses? Assim, a gente fala assim comercialmente, né? A gente tem alguns meses que tem 31, mas em geral a gente coloca 30 dias no mês, tá? Que nem o ano é 356 dias. Não, 365 dias, foi mal. 365 dias, a gente não leva em consideração o ano bissexto, tá bom? Então, 2 meses vão ser 60 dias, mais 15 dias. Então, o total aqui vai dar 75 dias. Então, vai ficar 20 dias sobre 75 dias, ok? Aí, o dias e o dias sumiu. Você vai cortar, tá? Mesma grandeza, mesma unidade de medida. E vai simplificar o 20 e 75. Tá bom? Então, ó, pode fazer por partes. Terminou em 0, terminou em 5. Então, dá para dividir por 5. 20 dividido por 5, 4. 75 dividido por 5, 15. E acabou, né? 4 sobre 15. Dúvidas aí, então? Questão 2? Então, vamos para 3. Da razão inversa D. Observem, a letra A tá assim. 3 por 4, tá? 3 por 4 é a mesma coisa que 3 sobre 4. Se eu quero a inversa vai ser 4 sobre 3, ok? É desse jeito que vocês vão fazer a questão 3. Então, na letra B, que está totalmente em branco, né? Eu vou colocar isso aqui. Pronto, 8 sobre 3. Então, a inversa vai ser o quê? 3 sobre 8, ok? A letra C, A sobre B. Na letra C tá assim, A por B, que é a mesma coisa que A sobre B, tá ok? Então, a inversa, B sobre A. B sobre A, ótimo.
A D tem. A D está escrito assim, 7 por 14. O que vai ser a inversa? 14, 14 14 por... sobre 7. Isso dá quanto? 2, tá bom? Pode colocar 2. 14 por 7. A letra E tá em branco, né, gente? Então, para não ficar em branco, eu vou colocar assim. 10. Qual que é o inverso de 10? Ele Eu ia mesmo? falar mais 10, né? 1 sobre 10. tá. Lembra que 10 é a mesma coisa que 10 sobre 1. Aí você vai inverter. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Tá bom? Então, o inverso de 10 é 1 sobre 10. O que acontece quando você multiplica uma razão pelo seu inverso? Observem. Por exemplo, 8 sobre 3, eu vou multiplicar pelo seu inverso, que é 3 sobre 8. Olha só o que vai acontecer. Lembra de multiplicação, de fração? Numerador com numerador, denominador com denominador. Fica assim, 8 vezes 3, 24. 3 vezes 8, 24. 24 sobre 24, 1. Sempre que você multiplicar uma razão pelo seu inverso, sempre vai dar 1 como resposta, tá bom? Essa é a propriedade. Beleza. A questão 4, 5, 6, 7 parecem longas, mas é a mesma coisa que a gente está fazendo. Só que aí ele fez o quê? Ele colocou probleminhas. Ó, vocês vão querer printar a tela? Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Deixa eu printar, professora. E vamos para a questão número 4. Tá ok? Sim. Sim. A questão número 4 está dizendo o seguinte. A loja Vem que Tem está liquidando seu estoque. Os melhores vendedores, que é Carla e Júlio, aproveitando a promoção, venderam respectivamente 85 e 70. Ou seja, Carla vendeu 85 produtos e Júlio 70. Tá bom? Aí depois ele fala, determine a razão entre os produtos vendidos por Carla e Júlio. Gente, qual é a razão? Na letra A. 85 sobre 70. A razão entre os produtos vendidos por Carla e Júlio. Aí você tem que ver. Dá para simplificar? Dá, né? Tudo que termina em 5 e termina em 0, dá para dividir por 5. Tá bom? Aí, ó. 17, né? 5 vezes 7, 3, 5 vão 3. E aqui, 12. Dá para simplificar mais? Não, né? 17, número primo. Acabou aqui. Dúvidas? Na letra B, ele quer a razão entre a venda Professora? de Júlio. Fala. Professora, 12. Aqui, ó, na Não A. é 12, não. Calma aí. É 14. Pronto. Pode falar. Não, era isso mesmo, professor. É o Henrique, né? Verdade, Henrique, é 14. Foi mal. Porque 5 vezes 4, 20 vão 2. Tá bom? Tá bom. Mesmo assim, não dá para simplificar 17 primo. Beleza? Obrigada, Henrique. Aí a razão entre a venda de Júlio, então Júlio é 70,
E o total de produtos vendidos pelos dois. O total é isso aqui, né, gente? Vamos somar. Dá 5. E aqui, 15, né? Então, 155. Então, vai ficar 70 sobre 155. Dá para simplificar? Dá por 5. Dá por 5. Aqui, 70, a gente já sabe que é 14. E aqui, ó, 3 vezes 5, 15, 31. Tudo bem? 5 vezes 5, 5 vezes 3, 15. Ok. Também acabou por aqui, não dá para simplificar mais. Vocês viram que é facinho? Os problemas são até mais rápidos. É que a gente vê as escritas lá, pensa que vai ser um monte de coisa, né? Mas depois quando para pra ler é mó pequenininho. Pois é, gente. Mas assim, é aquela questão de você lembrar. Razão é fração. Tem muito aluno que esquece. Quando lê esse exercício, determinar a razão, aí fica, não sei o que é razão, aí deixa de fazer. Porque esquece o que é razão. Razão é fração, não esqueçam, razão é fração. Aí ninguém vai esquecer, ninguém vai errar essa questão, tá bom? Questão 5. O setor de recrutamento de uma empresa disponibilizou 15 vagas para completar seu quadro de funcionários e recebeu 255 candidatos, tá? Então, você tem 15 vagas e 255 candidatos. Se pensar que está acabando a tinta. Deixa eu ver se tem outro preto. Deixa eu ver se está melhor. Continuando. Determine a razão entre o número de vagas. Então, na letra A, ele quer vagas primeiro, é 15. E o número de candidatos, 15 sobre 255. Na letra B, a razão entre o número de candidatos, 255. E o número de vagas, sobre 15. Então, essa é a letra A, essa é a letra B. Faça aí, quanto que é 255 sobre 15? Quanto você quer chamada? Dezessete. Então, o que isso quer dizer? Que para cada uma vaga, tem 17 pessoas concorrendo. Vocês viram? Essa que é a razão? Porque no caso vocês simplificaram por 15, né? Então aqui ficou 1 sobre 17 e aqui ficou 17 sobre 1. Tá? Aqui a gente está dizendo que tem um candidato para cada 17 vagas. Aqui a gente está dizendo que tem 17 vagas para cada um candidato. Tá ok? Tranquilo? Alguém com dúvidas pelo chat? A aula no sábado rolou? Mário, rolou sim, rolou a aula no sábado. Eu até já postei a aula, tá lá para você assistir. A gente corrigiu a prova e depois eu gravei a correção daquele exercício da página 60, da página 37 ou 66 de operações em intervalos. Tá tudo lá gravadinho, tá? Pode assistir. Pode falar, Henrique. Então, professora, como é que é na A e na B? A senhora explicou agora? Na A e na B. Na A, ele está dizendo o seguinte: como é vagas por candidato, tem uma vaga para cada 17 candidatos. Na B, já é candidato por vaga. Então, são 17 candidatos para cada vaga. É isso que está querendo dizer a razão aí, da letra A e da letra B. Tá bom, professor. Obrigado. Nada. Questão número 6. Acho que vai dar tempo de fazer todas, né? Pode apagar aqui? Pode. Que é só a 6 e a 7, aí acaba? Questão 6.
Uma empresa cuja matriz fica em Minas Gerais e suas filiais em São Paulo e no Espírito Santo tem 460 funcionários na matriz. Então, Minas Gerais, que é a matriz, eu peguei o pincel errado. Vou pegar o certo. Vou colocar esse longe. Na matriz tem 460 funcionários. 320 funcionários na filial de São Paulo. São Paulo, 320. 260 na filial do Espírito Santo. Espírito Santo, 260. Esse foi o dado. Determine. Na letra A, B, C. Na letra A, ele quer saber a razão entre o número de funcionários da filial de Professora, Pode falar. tá cortando um pouco do quadro. Não dá pra ver tudo na câmera. Sério? Isso desde o início, não? Aqui no meu tava normal. Agora sim tá bom. O meu tá O normal. meu também tá normal Tá também. normal, professora. Pronto. Ficou bom? Tá todo mundo agora? Sim. Então vamos lá. A razão entre o número de funcionários da filial de São Paulo, então, ó, São Paulo é 320, e da matriz 460. Ó, o que vocês vão ter que fazer aqui é simplificar. Letra B. A razão entre os funcionários do Espírito Santo, 260. E da matriz 460. Também simplificar. E na letra C, a razão entre os funcionários do Espírito Santo, 260, e de São Paulo, 320. Tá? Então, feito isso, o que vocês têm que fazer? Simplificar. Lembra que quando você divide por 10, tanto em cima como embaixo, é a mesma coisa que cortar o zero. Então, em todas ali, você pode facilitar a sua vida já fazendo isso aqui, ó. Ao cortar o zero, é a mesma coisa que dividir por 10. Tá bom? Então, letra A ficou 32 sobre 46. Vocês podem simplificar, né? Par? Então, dá por 2. Então, 32 dividido por 2, 16. E 46 dividido por 2, 23. Aí, 23 não dá para simplificar mais, ficou 16 sobre 23. Dúvidas? Professora, Pode falar. a senhora cortar o zero, era como se tivesse dividido 20? É a mesma coisa que se eu tivesse dividido por 20. Tá? Porque ao cortar o zero, é como se eu tivesse primeiro feito a simplificação dividido por 10, tanto em cima como embaixo. Aqui eu dividi por 10 em cima e embaixo, dividi por 10 em cima e embaixo. Aí, quem não gosta de cortar o zero, faz divide por 20 em cima e embaixo. Aqui, mesma coisa. Divide por 20 em cima e embaixo. Só que eu já cortei o zero, então eu vou dividir por 2. Tá? Aí vai ficar 13, né? Sobre 23. Mas dá no mesmo, cortar o zero, então dividir por 20, tá ok? Aqui, ó, vou dividir por 2. Ah, não, dessa vez eu não vou cortar o zero, não quero cortar o zero, então eu vou dividir por 20, tá bom? Para quem não é a favor, né? Isso se chama técnica do cancelamento, quando você sai cortando, tá? Mas não quer usar a técnica? Até facilita, né, professora? Facilita também. Mas vai ficar a mesma coisa. 13 sobre 16. Então, a questão número 6 é só isso. É só você ter o cuidado de olhar quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo, tá? E aí, simplifica. Vou apagar 5, tá? Pra gente fazer a 7. E aí finaliza a nossa aula. Vocês têm próxima aula? Sim.
deveria mesmo ser feriado ali. Alguém falando assim, hoje é dia do Infelizmente. estudante, né? Tinha que ser feriado para vocês. Hoje também é dia do advogado. Hoje nenhum tribunal está trabalhando. Vocês E escola já tá tiveram até aula estudando, no olha isso. sábado, Isso né? daí é sacanagem. O almoxarifado de uma grande empresa foi dividido da seguinte forma: a área de 90 metros quadrados foi reservada para a estocagem do material de escritório. Vou colocar escritório porque é muita coisa. Né? Fica assim: reservada para a estocagem do material do escritório, 90 metros quadrados. E a área de 150 metros quadrados foi reservada para a estocagem do material de oficina. Então, vou colocar oficina, 150 metros quadrados. Tá bom? Determine. Aí tem a letra A, B e C. Para a gente finalizar nossa aula de hoje. A razão... Fala. Ô, professor, esse é o que que tá batendo luz aí em cima? É Escritório. esse de cima aqui é que tá batendo. Ah, tá. Beleza. Só que não dá nem para tirar. Não sei nem de onde que vem essa luz. De onde vem esse reflexo. Pronto, melhorou? Foi, professor. Tá bom. Aí começou. Letra A. A razão entre a área reservada para a estocagem do material de escritório. Então, escritório 90 metros quadrados. E a área reservada para a estocagem do material de oficina. Oficina, 150 metros quadrados. Aí vocês lembram, a unidade de medida é a mesma, não é? Então, ó, sumiu. Metro com metro, cortou. Vou também cortar o 0 com 0. Porque é a mesma coisa que dividir por 10. E 9 e 15 dá para simplificar por 3. Ótimo. 9 dividido por 3. E 15 dividido por 3. Então, ficou só assim. 3/5 é a razão. B. A razão entre a área reservada para a estocagem do material de escritório, que é 90 metros quadrados, sobre a área total do almoxarifado. A área total, o que você tem que fazer aqui? 90 somar com 150. Então, vai dar 240. 240 o quê? Metros quadrados. Lembre-se, metros quadrados com metros quadrados voou, cortou. O 0 também posso cortar com 0. E aqui eu continuo podendo simplificar por 3, né? Muito bom. Por 3. Então, ficou 3 sobre quanto? 8. 8 vezes 3, 24. Para finalizar, gente, rapidinho, acabando a aula, a razão entre a área total do almoxarifado. Então, 240 metros quadrados. E a área reservada para estocagem do material de oficina, 150 metros quadrados. Então, é só você seguir a ordem para fazer a razão. Quem vem primeiro, fica em cima. Quem vem depois, fica embaixo. Cortou metro quadrado com metro quadrado, 0 com 0. 24 sobre 15. Dá para simplificar por quanto? Dá para dividir por 3 de novo. Ótimo. E vai ficar quanto? Vai ficar 5 sobre 8. 8 sobre 5, né? 24 dividido por 3 dá 8. E aí embaixo, 15 dividido por 3 dá 5. Ok, gente? Eu falei a sequência errada. São 10 para as 5. Então, eu acredito que já... já começou a outra aula. Gente, ó, beijo, fiquem com Deus. Se tiverem qualquer dúvida, posta lá na plataforma, na atividade. Lembra de postar a foto, valendo a participação, que é um ponto. Feliz Dia do Estudante para vocês, tudo de bom. Beijo. Professora, Pode dá falar. licença para eu tirar o print Agora. das 7? Obrigada.